saia, alça, roupa infantil, calça, chapéu country, lingerie, roupa de festa, bota, sapatilha, chapéu de praia, biquíni, chinelo, bolsa, top, sandália. Os materiais que são utilizados durante a aplicação são os seguintes: fio de nylon 0,25 mm e 0,30 mm, alicates para bijuterias, tesoura, fita adesiva, fita métrica ou régua, agulhas número 7 e 12, giz de costura e fósforo. Técnica especial de acabamento. Atenção! A técnica que vamos demonstrar agora, você vai utilizar em todas as aplicações. Sugerimos que você acompanhe a demonstração desta técnica e treine em um pedaço de tecido até que assimile todos os passos. Com um fio de nylon colocado, introduza a agulha no tecido de cima para baixo, ou seja, do direito para o avesso. Puxe a agulha e segure a ponta do fio que ficou do lado direito do tecido, com o dedo. Retorne a agulha para cima em um ponto bem próximo ao que você desceu anteriormente. Agora, introduza a agulha novamente de cima para baixo, em um outro ponto, também bem próximo ao anterior. Puxe delicadamente a agulha, formando um laço. Retorne a agulha em um ponto bem próximo ao laço. Passe a agulha por dentro do laço. Puxe delicadamente, mas sem desfazer o laço. Repita a operação por mais 2 vezes. Agora, puxe a agulha com delicadeza até o fim, formando um nó. Corte o fio bem próximo ao nó. Essa técnica é utilizada em todo início e término de aplicação. Aplicação número 1. Blusa. Gargantilha festa. Material: twinset marrom, fio de nylon 0,30 mm. Agulha número 12. Miçanga dourada. Canutilho dourado. Tire a medida do comprimento, isto é, da volta inteira do seu twinset. Em nosso exemplo, obtivemos a medida de 1,34 centímetros. Confeccione a aplicação na mesma medida, utilizando a técnica e o material sugerido, iniciando da seguinte maneira. Corte um fio de nylon. Segure as pontas e coloque em uma delas uma miçanga. Coloque agora em cada uma das pontas 2 canutilhos. Cruze os fios em uma miçanga. Prossiga colocando em cada fio 2 canutilhos, cruzando com mais uma miçanga. Coloque em seguida 3 miçangas em cada fio e cruze em outra miçanga. Repita esta operação até a medida desejada. Finalize colocando em um dos fios uma miçanga e 2 canutilhos e no outro fio 2 canutilhos. Amarre dando 3 nós. Corte o excesso e queime. Importante! Inicie aplicando a técnica especial de acabamento bem no início da tira de abotoamento do twinset. Para o início do trabalho, passe a agulha pela primeira miçanga, introduza para baixo em um ponto bem próximo a esta mesma miçanga. Faça com que a agulha passe entre o tecido da malha, saindo em um ponto bem próximo à outra miçanga que teve os fios cruzados. Prenda o trabalho com fita adesiva para que fique sempre alinhado.
Retorne à aplicação passando a agulha entre o tecido da malha, como chama a vira da malha, saindo em um ponto próximo à miçanga do centro, ou seja, a que teve o fio cruzado. Perceba que você estará prendendo todas as miçangas que foram utilizadas para o cruzamento do fio de nylon. Observe que o fio está sendo passado dentro da tira de abotoamento, ou seja, não irá aparecer do lado do avesso. Repita esta operação até o término do trabalho. Finalize arrematando com a técnica especial de acabamento que você já aprendeu na abertura do curso. Aplicação número 2. Saia. Entrelaçamento básico e entrelaçamento irregular. Material: saia tipo jeans. Miçangão azul. Miçanga prata. Fio de nylon 0,30 mm. Fio de nylon 0,25 mm. Agulha número 7. Faremos a aplicação nos passantes dianteiros, cuja medida é de 6 centímetros, e ao redor do bolso, onde obtivemos a medida de 18 centímetros. Para o passante, confeccionamos a medida indicada, utilizando a técnica de entrelaçamento básico. Para o redor do bolso, a técnica de entrelaçamento irregular. Aplicação do passante. Faça o arremate conforme a técnica especial de acabamento. Passe a agulha por dentro do primeiro miçangão azul. Desça a agulha em um ponto bem próximo deste mesmo miçangão. Suba a agulha em um ponto bem próximo ao primeiro miçangão azul que você cruzou o fio. Passe a agulha por dentro deste miçangão azul. Repita esta operação até prender todos os miçangões centrais. Termine o arremate com a técnica especial de acabamento, bem embaixo do último miçangão azul, escondendo desta forma o nó. Repita todo este procedimento para o outro passante. Aplicação ao redor dos bolsos. Inicie aplicando a técnica especial de acabamento. Passe a agulha por dentro do primeiro miçangão. Retorne para baixo em um ponto bem próximo a este mesmo miçangão. Suba a agulha em um ponto bem próximo ao primeiro miçangão da lateral interna. Passe a agulha por dentro deste miçangão. Desça a agulha em um ponto bem próximo a esse mesmo miçangão e passe a agulha por baixo até atingir a altura do miçangão azul da lateral externa. Passe a agulha por dentro deste miçangão. Retorne a agulha por baixo até atingir um ponto bem próximo ao miçangão da parte interna do trabalho. Passe a agulha por dentro do miçangão azul. Repita as operações acima até o fim. Finalize providenciando o arremate,
utilizando a técnica especial de acabamento bem embaixo do último miçangão preso. Repita todo esse processo para o contorno do outro bolso. Aplicação número 3. Alça. Este processo de aplicação você pode utilizar para qualquer tipo de trabalho em que você necessite substituir alça. Exemplos: bolsas, biquínis, vestidos, blusas e etc. Conjunto clássico. Material: uma blusa azul celeste de alcinha. Fio de nylon 0,30 mm. Fio de nylon 0,25 mm. Agulha número 12. Tubinho em X dourado. Cristal azul turquesa pequeno. Miçanga prata. Aplicação: meça 2 cm de alça original e corte com tesoura. Repita a operação para o outro lado. Coloque o fio de nylon de 0,30 mm na agulha número 12. Em uma das pontas, faça 3 nós. Corte o excesso, deixando sobrar 3 mm. E queime. Agora, introduza a agulha do avesso para o direito na base da alça que você acabou de cortar. Retorne a agulha para o outro lado em um ponto bem próximo ao inicial. De baixo para cima, passe a agulha pela ponta da alça cortada. Dobre a alça formando um elo. Prenda com a agulha, fazendo passar do lado avesso para o direito, escondendo desta forma o nó. Continue costurando em pontos bem miúdos para garantir um bom acabamento. Para o arremate, faça com que a agulha saia no meio do elo que você acabou de fazer. Finalize utilizando a técnica especial de acabamento. Repita esta operação para todos os pontos cortados. Confecção da alça a ser aplicada. Usando o fio de nylon 0,30 mm, passe uma das pontas do fio dentro do elo que você acabou de fazer. Una as pontas e em cada uma delas coloque uma miçanga prata, um cristal azul turquesa e uma miçanga prata. Agora, pegue um tubinho em forma de X e passe um fio para cada orifício. Repita esta operação até completar a medida necessária. Aqui no nosso exemplo, estamos utilizando 7 tubinhos. Termine com uma miçanga prata, um cristal azul turquesa e uma miçanga prata. Passe uma das pontas do fio por dentro do elo da outra extremidade. Junte com a outra ponta e dê 5 nós. Corte o excesso. Deixe sobrar 3 milímetros e queime com fósforo. Atenção! Toda vez que for fazer a queima do fio de nylon próximo ao tecido, tome muito cuidado para não danificar a peça que está sendo confeccionada. Esconda o nó dentro do elo. Repita esta operação para outra alça. Aplicação número 4. Roupa infantil. Broche de borboleta. Material: um macaquinho infantil. Fio de nylon 0,30 mm. Fio de nylon 0,25 mm. Agulha número 7. Miçangas coloridas, no nosso exemplo, rosa, pink e prata.
Miçangão preto. Aplicação. Confeccione quantas borboletas sejam necessárias para o tamanho da roupa infantil que será aplicada. Esta borboleta você já aprendeu a confeccionar no kit 9 do curso nível 2. Porém, para esta aplicação, não é necessário a colocação da base do broche. Em nosso exemplo, estamos marcando com giz o centro da pala do macaquinho e as laterais na altura da cava. Inicie a aplicação utilizando a técnica especial de acabamento no local previamente marcado. Passe a agulha por dentro das miçangas pretas que formam o corpo da borboleta. Desça a agulha em um ponto bem próximo à última miçanga em que a agulha saiu. Suba a agulha em um ponto bem próximo ao que você acabou de descer. Finalize fazendo o arremate, aplicando a técnica especial de acabamento. Repita a operação acima para as demais borboletas. Aplicação número 5. Calça. Coleira princesa. Material. Uma calça tipo jeans. Fio de nylon 0,30 mm. Fio de nylon 0,25 mm. Agulha número 12. Canutilho azul claro. Miçanga prata. Miçangão azul claro. Conta de madeira. Confecção. Meça a largura da barra da calça. No nosso exemplo, teremos 20 centímetros de largura. Agora, meça a altura desejada. Em nosso exemplo, a medida é de 16 centímetros. Marque com giz de costura. Confeccione a aplicação com o material e a técnica indicada da seguinte maneira. Sem cortar o fio do carretel de nylon de 0,30 mm, coloque um miçangão azul, uma miçanga prata, um canutilho, uma miçanga prata, um miçangão, uma miçanga prata, um canutilho, uma miçanga prata, uma conta de madeira. Continue colocando uma miçanga prata, um canutilho, uma miçanga prata, um miçangão azul, uma miçanga prata, um canutilho azul, uma miçanga prata e conta de madeira. Repita esta operação até obter 4 contas de madeiras. Atenção! No curso nível 3, você aprendeu a fazer esta técnica utilizando apenas uma conta craquelada no centro do trabalho. Neste trabalho, você estará utilizando 4 contas de madeira desde o início, sendo toda a sequência idêntica ao que você já aprendeu. Em seguida, coloque uma miçanga prata, um canutilho, uma miçanga prata, um miçangão azul, uma miçanga prata, um canutilho azul, uma miçanga prata, 2 miçangões azuis, uma miçanga prata. Agora, você irá voltar o trabalho da seguinte maneira. Passe o fio pelos 2 miçangões. Agora volte na mesma sequência, mas não coloque a conta de madeira, e sim passe o fio por dentro dela, formando assim os losangos. No final desta sequência, coloque 10 miçangas. Volte o trabalho repetindo a primeira sequência. Atenção! Agora você irá passar o fio por dentro do miçangão azul e colocar uma conta de madeira. Observe que quando você desce, você passa o fio por dentro do miçangão e colocando uma conta de madeira. E quando você sobe, você passa o fio
dentro da conta de madeira. Ao atingir a medida desejada, faça o arremate da seguinte maneira. Passe o fio por dentro do miçangão azul, fechando o último losango. Passe o fio formando um laço. Passe esta ponta por dentro do laço. Puxe delicadamente dando um nó. Repita por mais 3 vezes. Corte o excesso e queime. Corte o fio que está no carretel e repita a mesma operação de acabamento anterior. Aplicação. Inicie utilizando a técnica especial de acabamento no local previamente marcado. Passe a agulha por dentro do primeiro miçangão. Desça a agulha em um ponto bem próximo a este mesmo miçangão. Retornando a agulha em um ponto bem próximo ao primeiro miçangão azul, subsequente da lateral. Passe a agulha por dentro deste miçangão. Desça em um ponto bem próximo a este mesmo miçangão. Repita esta operação até passar por dentro de todos os miçangões azuis da lateral do trabalho. Faça o arremate embaixo do último miçangão azul, utilizando a técnica especial de acabamento. Repita esta operação para o outro lado do trabalho. Finalize também com a técnica especial de acabamento. Agora você irá aprender a parte que formam os aros do trabalho da seguinte maneira. Faça a técnica especial de acabamento em um ponto bem próximo à quinta miçanga que forma o aro de cima do trabalho. Passe a agulha por dentro de 2 miçangas e desça a agulha em um ponto bem próximo a estas miçangas. Retorne a agulha em um ponto bem próximo ao que você acaba de descer. Faça o arremate utilizando a técnica especial de acabamento. Repita esta operação para todos os aros que você achar necessário. Aplicação número 6. Chapéu Country. Gargantilha Constelação. Material: um chapéu country de feltro preto. Fio de nylon 0,30 milímetros. Miçanga dourada. Cristal dourado. Aplicação: meça o tamanho do círculo do chapéu. No nosso exemplo, temos 62 centímetros. Utilize a técnica e o material indicado. Confeccione a mesma medida. No nosso trabalho, teremos 8 sequências para cima e 8 para baixo. Assim que colocar as últimas 5 miçangas, passe o fio em que estão as miçangas pelo primeiro cristal, colocando no início do trabalho. Junte os fios amarrando, dando 3 nós. Corte o excesso, deixando sobrar 3 milímetros. Queime as pontas com fósforo. Coloque sobre o chapéu. Para este tipo de trabalho, não há necessidade de fixar, pois assim você poderá utilizar o mesmo chapéu para inúmeras variações. Aplicação número 7. Lingerie. Entrelaçamento básico. Material: lingerie, fio de nylon 0,30 milímetros, fio de nylon 0,25 milímetros, agulha número 12, cristal transparente irisado, vidrilho dourado. Confecção: de acordo com o modelo de lingerie, escolha o local da aplicação. Em nosso exemplo, iremos aplicar nas barbatanas.
onde a medida é de 9 centímetros. Na cintura da calcinha e na frente do bustier, a medida é de 28 centímetros. Confeccione as aplicações nas medidas indicadas da seguinte maneira. Corte um pedaço de fio de nylon. Segure as pontas e, em uma delas, coloque um cristal. Coloque agora em cada uma delas 2 vidrilhos. Cruze os fios em um cristal. Repita esta operação até o tamanho desejado. Finalize colocando em um dos fios 2 vidrilhos e um cristal. No outro fio, apenas 2 vidrilhos. Amarre dando 3 nós. E queime. Repita estes mesmos procedimentos para todas as aplicações desta peça. Aplicação. Inicie o arremate utilizando a técnica especial de acabamento. Passe a agulha dentro do primeiro cristal. Retorne a agulha para baixo em um ponto bem próximo a este cristal. Passe a agulha pelo segundo cristal. Prenda o trabalho com fita adesiva. Passe a agulha sempre entre o tecido e o forro, até atingir o próximo cristal. Passe a agulha por dentro deste cristal. Repita todo o processo até o final do trabalho desejado. Providencie o arremate, utilizando novamente a técnica especial de acabamento. Repita estes mesmos procedimentos para todas as aplicações desta peça. Aplicação número 8. Roupa de festa. Coleira de entrelaçamento básico. Material: um vestido de festa vinho com renda bordada em fio dourado. Fio de nylon 0,30 milímetros. Fio de nylon 0,25 milímetros. Agulha número 12. Pérola média. Confecção. No nosso modelo, iremos utilizar 5 faixas de aplicação que foram confeccionadas na técnica e material indicado, sendo que 2 faixas medem 35 centímetros. As outras 2 medem 34 centímetros. E uma faixa central, ou seja, a que será aplicada no meio do corte, mede 32 centímetros. Confeccione as faixas iniciando da seguinte maneira. Corte um fio de nylon. Una as pontas e, em uma delas, coloque 3 pérolas. Cruze os fios em outra pérola. Coloque uma pérola em cada fio. Cruze os fios em outra pérola. Repita este último procedimento até atingir as medidas desejadas. Termine colocando em um dos fios uma pérola e no outro 2 pérolas. Amarre dando 3 nós. Corte e queime. Aplicação. Tomando como base o centro do decote, marque com um giz a medida de 6 centímetros de distância entre as faixas a serem aplicadas. Inicie utilizando a técnica especial de acabamento em local previamente marcado. Passe a agulha pela primeira pérola do trabalho. Introduza a agulha em um ponto bem próximo a esta pérola, de maneira que a agulha fique entre o tecido e o forro. Suba a agulha em um ponto bem próximo da pérola que foi cruzada.
Passe a agulha por dentro desta pérola. Prenda o trabalho com fita adesiva. Repita a operação até prender a última pérola que foi cruzada. Finalize com o arremate embaixo da última pérola, utilizando a técnica especial de acabamento. Aplicação número 9. Bota, pulseira de silicone e cinto tornado. Material: um par de botas cano curto preta. Fio de silicone. Bolinha de metal ouro média. Entremeio de madeira com 2 saídas. Aplicação: meça a largura da bota conforme demonstração. No nosso exemplo, obtivemos a medida de 30 centímetros. Utilizando a técnica indicada, confeccione a mesma medida obtida. Amarre os fios de silicone da mesma maneira que você aprendeu no kit 1 do curso do nível 3. Repita o procedimento para o outro pé da bota. Pronto! Você acaba de confeccionar uma linda aplicação para poder renovar sempre suas botas. Aplicação número 10. Sapatilha. Gargantilha tropical. Material: um par de sapatilha de bebê. Fio de nylon 0,30 mm. Fio de nylon 0,25 mm. Agulha número 12. Bolinha de metal média dourada. Pérola pequena. Confecção: para confeccionar esta aplicação, você irá fazer apenas uma flor da técnica Kit 11 Gargantilha Tropical, da seguinte maneira. Corte um pedaço de fio de nylon. Una as pontas e, em uma delas, coloque 3 pérolas e uma bolinha de metal. Passe essa mesma ponta pelas 3 pérolas já colocadas no mesmo sentido. Neste mesmo fio, coloque mais 3 pérolas. E unindo os 2 fios, dê 3 nós. Corte o excesso, queime com fósforos. Repita novamente esta operação para obter 2 flores. Aplicar. No nosso exemplo, estamos utilizando um modelo que já está decorado com renda. Faça o arremate inicial utilizando a técnica especial de acabamento bem no centro da renda. Passe a agulha por dentro da flor. Agora, passe a agulha por dentro da bolinha de metal dourada. Desça a agulha por dentro da flor e retorne em um ponto bem próximo ao ponto inicial. Finalize aplicando a técnica especial de acabamento dentro da flor. Repita todos os procedimentos para o outro pé do sapatinho. Aplicação número 11. Chapéu de praia. Gargantilha tropical. Material: um chapéu de palha estilo praia. Fio de nylon 0,30 mm. Agulha número 7. Miçangão verde. Miçangão vermelho. Miçangão amarelo. Confecção: com o auxílio da fita métrica, meça a circunferência que será feita a aplicação. Aqui no nosso caso, obtivemos 61 centímetros. Utilizando a técnica sugerida, Kit 11, Gargantilha Tropical, que você aprendeu com o curso nível 2. Confeccione a mesma medida, ou seja, 61 centímetros. Corte o fio, deixando sobrar 10 centímetros de cada lado. Una as pontas dando 3 nós. Corte o excesso e
queime. Aplicação. Coloque o círculo obtido ao redor do chapéu. Inicie o arremate utilizando a técnica especial de acabamento. Passe a agulha por dentro de uma das flores. Passe a agulha pela miçanga amarela. Introduza a agulha para baixo em um ponto bem próximo à miçanga amarela, que você acabou de passar a agulha. Suba a agulha em um outro ponto bem próximo à mesma miçanga amarela. Arremate utilizando a técnica especial de acabamento. Repita esta operação a cada 4 flores. Aplicação número 12. Biquíni. Gargantilha tropical. Material. Um biquíni estilo bustier, na cor preta. Fio de nylon 0,30 milímetros. Agulha número 7. Miçangão verde. Miçangão vermelho. Miçangão amarelo. Parte superior do biquíni. Confecção. Utilizando a fita métrica ou régua, meça o centro do busto da parte superior do biquíni. Aqui no nosso exemplo, obtivemos 9 centímetros. Utilizando a técnica Kit 11, Gargantilha Tropical do curso nível 2, confeccione a aplicação na mesma medida. Atenção! Corte o fio de nylon, deixando sobrar 10 centímetros de cada lado do trabalho. Segure uma das pontas do fio e, com a outra ponta, passe por dentro dos 3 miçangões que formam a folha. Repita 2 vezes, passando este mesmo fio. Passe pelo meio da folha, formando um laço. Passe o fio por dentro do laço e puxe delicadamente, formando um nó. Repita por 3 vezes esta operação. Corte o excesso, deixando sobrar 3 milímetros. Queime o excesso com fósforo. Repita este acabamento para o outro lado. Aplicação. Marque o meio do trabalho com o giz para poder centralizar a aplicação. Inicie utilizando a técnica especial de acabamento. Passe a agulha por dentro dos 2 miçangões verdes que formam a folha. Introduza a agulha de cima para baixo em um ponto bem próximo ao miçangão verde que acabou de sair da agulha. Suba a agulha em um ponto dentro da primeira flor. Passe a agulha por dentro do miçangão amarelo do centro da flor. Prenda o trabalho com fita adesiva. Retorne à aplicação, introduzindo a agulha em um ponto bem próximo ao miçangão amarelo. Suba a agulha em um ponto bem próximo aos miçangões verdes da próxima folha.
Passe a agulha dentro de 2 miçangões verdes. Continue esse processo até prender as folhas e o miolo das flores. Retorne o trabalho, prendendo agora as pétalas. Suba a agulha em um ponto bem próximo aos miçangões vermelhos da lateral da flor. Passe a agulha por dentro de um miçangão vermelho. Desça a agulha passando por baixo dessa flor, fazendo a agulha sair em um ponto bem próximo ao miçangão vermelho que forma a pétala da flor do outro lado. Passe a agulha por dentro do miçangão vermelho. Repita esta operação ao término do trabalho. Parte inferior do biquíni. Confecção. Meça a largura da lateral na altura da virilha. Em nosso caso, obtivemos 3 centímetros. Verifique a quantidade de flores e folhas que serão necessárias para a aplicação, para o modelo do seu biquíni. No nosso exemplo, utilizaremos apenas 2 flores na lateral. Aplicação. Proceda à aplicação utilizando a técnica especial de acabamento. Repita todo o processo da aplicação da parte superior do biquíni. Aplicação número 13. Chinelo. Gargantilha tropical. Material: um par de chinelo de borracha preto. Miçangão verde. Fio de nylon 0,30 milímetros. Agulha número 7. Miçangão vermelho. Miçangão amarelo. Confecção. Utilizando a fita métrica, meça o tamanho da correia do seu chinelo. No nosso exemplo, ela mede 30 centímetros. Confeccione a mesma medida, utilizando a técnica indicada e o material necessário. Faça o arremate da mesma maneira que você procedeu para a aplicação do biquíni, ou seja, passe a linha pelos 3 miçangões, dê 3 nós, corte e queime. Atenção! Para o chinelo, você terá que utilizar o alicate para auxiliar a puxar a agulha. Aplicação. Inicie o arremate conforme a técnica especial de acabamento na parte inferior da correia do chinelo. Feito o acabamento, passe a agulha por dentro de um miçangão verde. Introduza a agulha de cima para baixo em um ponto bem próximo ao último miçangão por onde foi passado a agulha. Suba a agulha em um ponto bem próximo aos 2 miçangões vermelhos que formam as pétalas, que estão do lado externo da correia do chinelo. Desça a agulha em um ponto bem próximo a este miçangão. Repita as operações, prendendo um miçangão verde da folha e 2 miçangões vermelhos da pétala. Atenção! Prenda o trabalho com fita adesiva, procurando colocar uma flor no centro da correia do chinelo. Agora, continue a aplicação até terminar este lado da correia. Passe a agulha pelo último miçangão verde. Desça a agulha em um ponto bem próximo a este miçangão. Perceba que você está levando a agulha para o lado interno do trabalho. Suba a agulha em um ponto bem próximo ao miçangão verde subsequente. Passe a agulha por dentro deste miçangão. Desça a agulha em um ponto bem próximo a este miçangão. Suba a agulha em um ponto bem próximo aos miçangões vermelhos que formam as pétalas. Repita esta operação até o término do trabalho. Finalize arrematando com a técnica especial de acabamento.
Aplicação número 14. Bolsa. Gargantilha tropical. Material: uma bolsa de palha, estilo praia. Fio de nylon de 0,30 milímetros. Agulha número 7. Miçangão verde. Miçangão vermelho. Miçangão amarelo. Confecção. Utilizando uma fita métrica, meça a extensão do tamanho da sua aplicação. Em nosso exemplo, estaremos aplicando em redor da aba da bolsa. A medida obtida foi 46 centímetros. Sugestão: para bolsas, a aplicação tanto pode ser na pala como para substituir a alça. Para isso, você pode utilizar a técnica ensinada nesta fita para aplicação em alça de blusa. Confeccione a mesma medida, utilizando a técnica indicada. Corte o fio e faça o arremate da mesma maneira que você procedeu para o biquíni. Corte e queime. Providencie o arremate utilizando a técnica especial de acabamento. Passe a agulha por dentro dos 3 miçangões verdes. Desça a agulha em um ponto bem próximo ao último miçangão verde. Prenda o trabalho com fita adesiva. Retorne a agulha para cima, em um ponto bem próximo aos miçangões verdes subsequentes. Passe a agulha dentro dos 3 miçangões verdes. Desça a agulha para a parte interna. Suba a agulha próxima aos miçangões verdes subsequentes. Repita a operação até prender os últimos miçangões verdes. Veja que para a bolsa você prendeu apenas as folhas. Faça o arremate utilizando a técnica especial de acabamento. Aplicação número 15. Top. Gargantilha Flowers. Material: um top vermelho. Fio de nylon 0,30 milímetros. Fio de nylon 0,25 milímetros. Agulha número 12. Miçanga prata. Cristal vermelho. Confecção. Analise o tecido e o modelo do top a ser aplicado. No nosso exemplo, que é um top rendado, previamente bordado com canudos, marcamos com giz de costura o local onde serão aplicadas as flores. Para este trabalho, iremos confeccionar 10 flores da mesma maneira que você já aprendeu no kit número 8, Gargantilha Flowers, do curso nível 2. Finalize colocando no fio da direita uma miçanga e no outro fio uma miçanga, um cristal e uma miçanga. Passe o fio que contém apenas uma miçanga por dentro do primeiro cristal colocado. Junte as duas pontas. Amarre dando 3 nós. Corte o excesso e queime as pontas. Aplicação.
Inicie utilizando a técnica especial de acabamento no local previamente marcado com giz. Passe a agulha por dentro de um dos cristais da lateral. Desça a agulha em um ponto bem próximo, fazendo com que passe entre o tecido e o forro. Suba em um ponto bem próximo ao cristal lateral subsequente. Passe a agulha por dentro deste cristal e repita esta operação por todos os 6 cristais da lateral. Faça o arremate embaixo de um cristal, utilizando a técnica especial de acabamento. Repita este processo para todas as flores. Veja como você valorizou este top que foi comprado previamente bordado com canutilho. Aplicação número 16. Sandália, gargantilha constelação e conjunto de cascalho. Sandália em couro de cobra. Fio de nylon 0,30 milímetros. Agulha número 7. Entremeio de 3 saídas com strass. Pérola pequena. Confecção. Meça a largura e o comprimento do local a ser feita a aplicação. Em nosso exemplo, temos 3 centímetros de largura e 7 centímetros de comprimento. Confeccione a aplicação utilizando a técnica de constelação e, na medida desejada, una os fios e passe pelo entremeio como você aprendeu no kit 3, conjunto de cascalho do curso nível 3. Continue na técnica constelação até passar pelo segundo entremeio. Após atingir o tamanho desejado e proporcional, retorne para concluir o trabalho. Arrematando com 3 nós. Corte e queime. Aplicação. Providencie o arremate com a técnica especial de acabamento no local desejado. Passe a agulha por dentro de 3 pérolas laterais. Introduza a agulha para baixo. Retorne para cima em um ponto bem próximo ao que acabou de ser feito. Faça o arremate com a técnica especial de acabamento. Repita esta operação no meio e nas últimas pérolas laterais.